É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aqui com mais um vídeo, mais um vídeo de grande relevância para você. Eu quero falar para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando a questão deste vídeo. Então é bastante interessante você ativar o sininho, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. Eu agradeço de todo o coração aí todos os inscritos que está aí no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva porque não te custa nada e você vai estar nos ajudando. Hoje nós vamos fazer um vídeo bastante interessante. O que te impede de prosperar? Muitas vezes nós, diante da situação, de circunstância, muitas vezes na hora que nós vemos estamos num poço sem fundo, ou muitas vezes estamos numa areia movediça. Quanto mais nos movemos, mais nos afundamos. Então hoje nós vamos aprender algumas atitudes que muitas vezes te impede de prosperar. Fracasso ou fracassado? Você é um fracasso ou você é um fracassado? Fracasso o sinônimo de fracasso é derrota temporária. Então eu fracassei, então uma derrota temporária. Fracassado já é uma pessoa que aceita a derrota ou o fracasso como uma condição. Ela olha para a situação da qual que ela está vivendo e está dizendo: eu nasci para ser assim, vou morrer assim. Entenda uma coisa: você tem que olhar para a situação que você está vivendo e entender que você apenas fracassou e não é um fracassado. Coloque isso na sua mente e a partir de então você verá que as suas atitudes, verá que os seus atos vai mudar o ambiente, vai mudar a tua vida e vai mudar o modo de você pensar. Há uma pessoa que bastante conhecida, que quase todo mundo conhece, Thomas Edison, fracassou várias vezes, mas o segredo dele é que ele não desistiu. Hoje nós temos a lâmpada incandescente, que é uma das muitas invenções que ele fez. Temos a lâmpada incandescente hoje por causa de fracassos de Thomas Edison, que não desistiu e aonde chegou na perfeição da lâmpada. Então é bastante interessante você entender isso daqui. A primeira coisa que impede da pessoa não prosperar é ela não pensar. Muitas pessoas falam: mas pensar é muito fácil. Não, não é fácil. Pensar é muito complicado. Você ter pensamentos aleatórios, pensamentos vago, é muito fácil. Agora, pensamentos que te gera uma ideia, e você pode entender que toda conquista começa com uma ideia, e uma ideia vem de um pensamento. Então, entenda bem isso. Toda conquista começa com uma ideia, e essa ideia vem de um pensamento. Então a pessoa ela olha, ela pode estar não ser um fracasso, não estar fracassado, mas sim ter fracassado. Entenda bem isso. Ela pode ter fracassado, mas não é um fracasso. É isso que eu quero que você entenda. Ela fracassou, ou seja, ela teve uma derrota temporária, mas ela não aceita aquele fracasso e que ela seja um fracassado. E eu acabei de dizer que fracassado é quem aceita a derrota do fracasso como uma condição para se viver. Então a pessoa ela começa a pensar, ela começa a questionar: aonde que eu errei? O que eu posso fazer para mudar? Quais são as atitudes que eu devo tomar? Pensar. Henry Ford, ele tem uma frase bastante interessante que ele fala: pensar dá trabalho, por isso que poucas pessoas se dedicam a isso. Pensar é um trabalho difícil, é um trabalho que, como Henry Ford falava, pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso poucos se dedicam a ele. Agora, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Isso
o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Roberto Kiyosaki, ele fala isso no livro dele. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado. Se você ter a ideia, se você colocar a ideia num papel e começar a pensar, analisar e começar a entender o que eu posso ou como que eu devo agir para que essa ideia ela venha sair do papel. Então comece a fazer isso. Um perdedor nunca vence, mas um vencedor jamais se rende. Então isso é uma frase bastante interessante. Um perdedor nunca vence, mas um vencedor jamais se rende. Nunca se renda ao fracasso, nunca se renda à derrota. Então isso é uma das atitudes que impede da pessoa não prosperar. Ela, no primeira derrota, no primeiro fracasso, ela desistir, ela parar, ela achar que não vai dar certo mais. Entenda uma coisa, comece a analisar a situação e comece a entender que tudo é possível a partir do momento que você acreditar e que você correr atrás dos seus propósitos. E falando sim em propósito, a segunda atitude que uma pessoa tem e precisa tomar e que muitas vezes impede de ela prosperar, de ela ter êxito na vida, é a falta de propósito. A falta de propósito impede, primeiramente, o seu crescimento. Acredito verdadeiramente que a minha vida está em constante construção e evolução. Então, a partir do momento que você acreditar, ter um propósito e acreditar que a tua vida está em evolução, que está sempre em crescimento, você com certeza terá sucesso. A minha busca por um propósito sobre a existência, por exemplo, sempre esteve aqui pertinho de mim, mas só começou a se manifestar de forma mais clara quando descobri o meu propósito de vida. Então, se nós não tivermos um propósito de vida, nós nunca vamos sair do lugar. Nós nunca vamos parar com a mesmice. Entenda uma coisa, em segundo lugar, o que impede de falta de propósito é o lugar que com mais impacto no adoecimento da sociedade está na falta de um propósito na vida. Experimente, pergunte a si mesmo e aos seus entes queridos qual é o seu propósito. Por que você está aqui neste mundo? Você já fez essas perguntas? O que lhe faz sentido? Qual é o sentido da vida? Você já parou para fazer essa pergunta para você mesmo? Porque muitas vezes nós vivemos correndo de um lado para o outro e esquecemos de fazer uma autoanálise sobre a nossa existência, fazer uma autoanálise qual é o nosso propósito, fazer uma autoanálise o porquê você está aqui neste mundo e o que lhe faz sentido e qual é o sentido da vida. Então, entenda isso. Você que está vendo este vídeo, muitas vezes você tem fracassado, você tem tido o fracasso como algo permanente na tua vida. Só que diante deste vídeo eu peço que você levante a tua cabeça e entenda que ainda não acabou. Não desista dos seus sonhos, não desista dos teus objetivos. Tenha propósito, tenha atitudes. A terceira coisa que muitas vezes impede da pessoa prosperar e da pessoa ter êxito na vida é a falta de autodisciplina. Então, autodisciplina é o que muitas vezes eu ministro e falo para as pessoas que o domínio próprio ele é algo fundamental nas nossas vidas. O domínio próprio significa o autocontrole, é o que pode dizer não aos seus impulsos. Você pode olhar para os seus impulsos e dizer não quando tem que dizer não, quando não são bons. Em um mundo de excessos, a Bíblia lista o domínio próprio como um dos frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. O domínio próprio afeta várias áreas na sua vida. Então entenda uma coisa,
E quando nós temos o domínio próprio, a primeira coisa que nós temos que entender é que é um dos frutos do Espírito. E quando nós temos o domínio próprio, nós vamos saber falar, nós vamos saber agir no momento, na hora certa, nós vamos saber a hora de dizer não e a hora de dizer sim. Uma das coisas que afeta muito uma pessoa que não tem o domínio próprio é a língua. Quando a própria Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 10 e o versículo 19, a palavra do Senhor, ela nos diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Você já parou para notar isso daí? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios capítulo 10 e o versículo 19. Domínio dos desejos. Não somos como animais irracionais. Com a ajuda de Jesus podemos dominar nossos desejos sensuais. Ele nos ajuda a escolher o caminho correto e encontrar alegria no casamento de maneira saudável. O domínio próprio evita destruição. Ele evita destruição dos nossos corpos e de nossos relacionamentos. Então, muitas pessoas, por não ter o domínio próprio, falam o que não deve falar e muitas vezes escutam o que não queria escutar. E muitas vezes tem afetado a sua vida de uma forma que inconscientemente ela não percebe que isso é simplesmente por falta de domínio próprio. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados. A vontade de Deus é que cada um de nós sabemos controlar as nossas vidas, as nossas atitudes e principalmente a nossa língua. Eu já vi pessoas destruírem casas, destruírem famílias, destruírem empresas, destruírem amizades por não conseguir dominar a sua língua. E muitas pessoas inconscientemente estão vivendo uma vida da qual Deus não se agrada, porque vive falando pelos cotovelos, como diz o ditado aí fora. Agora, outro ponto bastante interessante, falando-se do domínio próprio, é dominar a ira. É uma coisa difícil, porque se a pessoa não tem o domínio próprio, ela não consegue dominar a sua ira. A ira é um sentimento poderoso, mas com a ajuda de Deus você pode aprender a controlá-la. O domínio da ira impede de cometer muitos pecados e ajudar a trazer reconciliação. Então, é o que a própria palavra do Senhor nos diz: irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Isso está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Agora entenda uma coisa: você tem se irado? Você tem perdido o controle da situação? Então peça a Deus que sabedoria, peça a Ele o domínio próprio. Agora entenda uma coisa: se você pedir para Ele o domínio próprio, não pense que vai ser fácil. Não pense que Deus vai despejar o domínio próprio sobre a tua vida. Vai precisar haver um treinamento. E todo treinamento gera dor. Gera muitas vezes algo na nossa vida que nós não queremos. Mas se você tiver com esse pensamento fixo e entendendo que você quer o domínio próprio, você vai começar a dominar tuas palavras, vai começar a dominar tua ira, vai começar a dominar tudo em tua volta através do domínio próprio na sua vida. Agora, quarta coisa que impede das pessoas prosperarem. Isso eu tenho olhado, inclusive estou escrevendo um livro falando sobre o mundo, sobre as pessoas, e eu tenho pesquisado muito sobre isso, e o que tem afetado muitos e muitas pessoas são a procrastinação. A procrastinação, ela tem levado pessoas a uma vida de miséria, a uma vida de fracasso, a uma vida de dívidas, derrotas, e a pessoa inconscientemente, ela não consegue ter o domínio próprio para dominar a procrastinação. A procrastinação é a tendência de deixar tudo para depois. Procrastinar significa transferir para o outro dia
ou deixar para depois, adiar. Agora entenda uma coisa, eu quero aqui falar para você, quem aqui nunca procrastinou? Atire a primeira pedra quem nunca deixou um compromisso para depois, o início de uma leitura importante de um livro, o dia de fazer uma declaração de imposto de renda, que isso é o mal de todo brasileiro. Ele tem vários dias para fazer a declaração de imposto de renda, mas deixa tudo para a última hora. Ou aquele regime, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso mudar o meu hábito alimentar, mas muitas vezes deixa para depois. Sempre que fazemos isso, não só nos sentimos culpados e cobrados internamente, como também nós perguntamos o motivo de não fazermos aquilo que precisamos ou que nós propusemos a fazer. Então, atire a primeira pedra quem nunca deixou para amanhã algo que precisaria ou poderia ter feito hoje. Então, a procrastinação tem levado pessoas à miséria, tem levado pessoas ao fracasso, tem levado pessoas a muitas vezes a desistir de um sonho simplesmente por a procrastinação ter falado mais alto. Agora, a quinta coisa que impede das pessoas prosperarem é a falta de persistência. Você é uma pessoa persistente ou é uma pessoa que qualquer motivo ou qualquer coisa é motivo para você desistir? O ideal é sempre determinar o que começou. O fracasso não é páreo para a persistência. Entenda bem isso. O fracasso não é páreo para a persistência. Então, nenhum fracasso resiste a uma persistência. Persistência é conseguir seguir em frente, estar focado em seus objetivos, sem se deixar intimidar pelos aparentes fracassos. Isso é o que chamamos de persistência. Ter uma fé inabalável em si mesmo e nunca desistir dos seus objetivos. Para aumentar o seu nível de persistência e permitir que você conquiste o que tanto deseja, eu preparei 4 dicas para você ser uma pessoa com mais persistência. 4 dicas importantes. Primeira delas, entenda o que lhe motiva. O que te motiva? O que te dá ânimo em fazer? O que faz com que você fica eufórico para fazer? Segunda coisa, indique as suas expectativas ou identifique as suas expectativas. Você vai indicar, falar, não, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. Então, qual é as suas expectativas para daqui 1 mês, para daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos? Quais são as suas expectativas? O que você quer fazer e estimule um prazo para isso. Outra coisa, mude suas crenças, porque pessoas hoje têm fracassado, pessoas hoje têm tido momento na sua vida de derrota, de desespero, porque tem crenças limitantes. E a crença limitante, ela impede o crescimento das pessoas. Quais são as crenças limitantes? Crenças limitantes é aquela que nós vem desde quando somos criança, na infância. Às vezes muitas coisas que os pais nos falaram, que os tios nos falaram, ou que as pessoas adultas nos falaram, nós crescemos com aquilo na mente e isso muitas vezes nos impede de prosperar, nos impede de crescer, nos impede de evoluir para estarmos mais prósperos. Então, o que é que te limita? A crença limitante muitas vezes ela impede de você prosperar porque alguém falou algo que te bloqueou, a tua mente está bloqueada. Então desbloqueie isso e seja próspero. Outra coisa interessante, a 4ª dica, visualize o seu sucesso. Então comece a desde já, você vai identificar as suas expectativas, que é a 2ª dica que eu dei, e por você
identificar, você vai visualizar o seu sucesso. Então você já vai começar a ter algo por dentro, como você já se realizou. E você vai ter persistência, você vai ser motivado, você vai identificar e você vai mudar as suas crenças limitantes. E a partir daí você visualiza o seu sucesso e começa já a comemorar, agradecendo. Ah, mas é para daqui a 5 anos, já começa a comemorar desde agora, porque o seu sucesso depende de você. Você colocar Deus nos teus projetos, Deus na tua vida, você terá sucesso. Então, a própria palavra do Senhor nos diz em Isaías 1, versículo 19, a Bíblia nos diz: se queres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, uma coisa que impede das pessoas ouvir e entender é que a palavra de Deus, que a vida com Deus, ela traz prosperidade. E para ela trazer prosperidade, você precisa ouvir o que Deus tem para você. Os conselhos da Bíblia Sagrada, porque a palavra do Senhor, ela é o livro mais atual que existe no mundo. Eu costumo dizer que ela é mais atual do que o jornal da TV que vai passar amanhã. Então, entenda uma coisa, seja próspero. Essas são algumas dicas que eu resolvi fazer este vídeo para trazer para você. Eu quero que você seja feliz. E a partir desse momento, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, ative o sininho, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário. Eu sou o pastor Claudemir Ventura e Deus abençoe você, tua casa e tua família. Até o próximo vídeo.